e hoje nós temos mais um tema para trabalharmos. Vou pedir para você pegar a sua Bíblia ou abrir a sua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 5, e nós vamos ler o verso 8. 1 Pedro 5, 8. Esse texto diz para nós o seguinte, 1 Pedro 5, verso 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Uau! Nós temos falado já nas ministrações que tivemos anteriormente sobre o nosso real inimigo, sobre a nossa verdadeira batalha. E hoje o tema da nossa mensagem é batalha espiritual, reconhecendo o inimigo. E nesse texto nós podemos identificar quem é e contra quem que nós estamos batalhando, contra quem nós estamos lutando. E esse texto diz para nós, dá o endereço, dá o nome, o diabo, vosso adversário. Várias vezes falamos, não é a esposa que é sua inimiga, não é o marido, não é o filho, não é o patrão, não é o vizinho, não é a pessoa endemoniada, é o demônio que está sobre ela, mas não ela. E nós precisamos aprender a ter esse discernimento e entender que a nossa batalha se dá diretamente contra as trevas, contra principados e potestades malignas. E nesse texto nós podemos enxergar que o diabo, ele é um inimigo implacável. E ele está sempre buscando uma oportunidade para nos desestabilizar. Sempre está buscando uma oportunidade para trabalhar nas áreas vulneráveis da nossa vida. Algo que nós precisamos aprender muito seriamente é nos proteger naquilo que nós já reconhecemos como fraqueza em nós e pedir que na nossa fraqueza o Senhor nos faça fortes, porque Ele traz para nós essa garantia. Por quê? Porque o inimigo está o tempo inteiro buscando uma forma de nos atingir. E o principal lugar que ele vai buscar são essas nossas áreas de fraqueza. O diabo, ele é um inimigo que várias vezes assusta se nós não estamos preparados. Assusta se nós não o reconhecemos. E nós sabemos que muitos crentes, eles ficam atemorizados diante do poder de Satanás. Porque ele tem um determinado poder. Ele tem uma determinada ação que chega a ser assustadora se nós não estamos preparados. Mas isso assusta exatamente quando nós estamos lidando muito mais com as falas alheias sobre ele do que quando nós estamos lendo a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, nós sabemos que ele já é um inimigo derrotado. Mas muitas vezes nós ficamos dando muita trela para superstições, para crendices, para esses falatórios populares. Mas isso não pode ser a realidade de quem está servindo ao Senhor. Nós precisamos nos munir da palavra de Deus. Nós precisamos nos munir da verdade de Deus que derrota o maligno. Como que Jesus derrotou Satanás? Sempre com a palavra bíblica, a palavra certeira. Então lembre-se sempre que Satanás ele é um inimigo vencido, mas ele não se dá por derrotado. Você já viu aquelas pessoas assim, insistentes, que você fala assim, cara, já era, não tem o que fazer aí. Acabou. E eu não estou falando da vivência de milagre, estou falando naturalmente mesmo. Você fala, cara, não tem mais o que fazer. O diabo ele não aceita isso. Não adianta a gente falar para eles, não tem mais o que fazer. Ele sempre está procurando fazer mais alguma coisinha para nos tirar da nossa posição. E aí é nesse sentido que nós precisamos lembrar das palavras do apóstolo Paulo. E nós não podemos ignorar as suas estratégias, as estratégias do inimigo.
E lembra que Paulo disse isso? Em 2 Coríntios 2,11, ele diz o seguinte: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Não ignoramos as suas estratégias, não ignoramos os seus ardis, mas além de não ignorarmos as estratégias do diabo, nós precisamos ter uma convicção. Ele é um inimigo vencido. Ele já foi vencido por Cristo na cruz do Calvário e a sua sentença já foi pré-anunciada. Em Mateus 25:41 está escrito: então ele dirá aos que tiverem à sua esquerda: malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno é um lugar para o diabo. O inferno não é um lugar para mim e para você. O inferno não é um lugar para nenhum ser humano. É para o diabo. Mas o que ele está fazendo? Uma campanha para levar muitos com ele. E muitos têm cedido às suas estratégias. Então, cuidado para que você não seja uma dessas pessoas influenciadas pelo mal, dominadas pelo mal. O texto diz que, em Apocalipse 20:10, que o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Então note que esse lugar é preparado para o maligno, para ser o cárcere definitivo de Satanás e seus demônios. Por que eu estou citando isso, meus irmãos? Primeiro porque precisamos desse tipo de mensagem nos tempos que estamos. Tem muita gente esquecendo que se não passar direitinho aqui nessa jornada, tem inferno eternamente. Meu Deus! Vocês querem pagar para ver se é verdade ou não? Vocês querem fazer um teste? Eu vou tentar deixar a vida me levar, a vida leva eu, e vamos ver se esse negócio de inferno é mais quentinho, como diz o próprio Pagodinho. Né? Vamos ver. É melhor não, irmãos? Então é bom a gente também voltar a falar sobre essa realidade espiritual. Agora, enquanto o diabo está solto, as ameaças dele não podem ser ignoradas, porque ele derruba muita gente. Ele nos derruba nas nossas fraquezas. Por isso o texto bíblico também diz para nós, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E para nós ficarmos de pé, nós precisamos usar as armas de Deus. Nós precisamos nos munir daquilo que o Senhor nos traz para a batalha do dia a dia. E ter em mente uma grande verdade, que a nossa resistência contra o diabo está somente em Deus. Não é uma estratégia sua que vence o diabo. Não é o seu jejum. Não, porque eu jejuo. Porque eu leio a Bíblia. Não é isso que vence o diabo. Isso nos fortalece. Isso nos dá vigor. Mas quem vence o diabo é o Senhor na nossa vida. Então, reflita o Senhor através das suas ações diárias. Reflita a palavra de Deus e assim o diabo não encontra em nós brechas. A batalha espiritual, ela é real. O diabo, ele pode ser perigoso, e é. Mas, queridos, a palavra de Deus nos diz que nós podemos resisti-lo. Nós não estamos aqui minimizando as estratégias do diabo. Nós estamos aqui, é o que nós devemos começar a fazer, potencializando a nossa autoridade. Você tem autoridade contra o inferno, você tem autoridade contra Satanás, você tem autoridade contra o pecado, você tem autoridade contra esse mundo caído. Então não seja pego nas armadilhas do maligno, porque você é mais forte. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, verso 7, ele vai dizer: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Seja resistente, meus irmãos. Seja resistente, seja firme, persevere na palavra do Senhor. O que nós temos, então, através dessa mensagem é o entendimento de contra quem realmente nós estamos lutando. O diabo é o nosso adversário. Não é a mulher quando está de TPM. Não é o marido quando está preocupado e tem conta para pagar. Não é o filho quando está na adolescência e aquece a nossa cabeça. Não é a filha quando é pequenininha
e testa a nossa paciência. Não é verdade? Então, queridos, o nosso inimigo é o diabo. O nosso inimigo é a estrutura das trevas. E o apóstolo Pedro, ele nos declara que só é possível enfrentarmos o diabo se nós estivermos sóbrios e vigilantes. Vocês estão sóbrios e vigilantes? Para a gente entender, ampliar o entendimento sobre isso, no grego nós temos a palavra nefo, que é a palavra sóbrio. E ela significa ser equilibrado, autocontrolado. O contrário de ser sóbrio é bêbado. Quem não está sóbrio está bêbado. E muitas pessoas estão bêbadas diante deste mundo. Muitas pessoas estão bêbadas diante das estruturas do inferno. Agora, o texto, o próximo texto grego aqui que nós temos aqui é a palavra Gregório. Já ouviram essa palavra? Gregório. Eu tenho um tio que chama Gregório. Tinha o homem da vendinha lá, chamava Gregório. Não sei. Mas enfim, essa é uma palavra, queridos, que significa estar ou manter-se desperto, vigilante, estar alerta, plenamente acordado. Indicando para nós que o sentido de sobriedade aponta para ações controladas pela temperança. O sentido da vigilância tem a ver com uma espécie de desconfiança dosada acerca de tudo que envolve o mundo e a carne. Então, tudo que esse mundo promove tenha uma dose de desconfiança, porque muitas vezes nós somos levados ao pensamento, não tem nada a ver. Imagina. É uma coisa, é só uma música. Toma cuidado. Tem um monte de música linda, com uma letra, com uma melodia tão gostosa de se ouvir, mas ela é em inglês. E a gente, boa parte de nós, não sabe muito bem inglês, né? Nós, os brasileiros, sabem muito bem inglês, não. Não ensinaram pra gente direitinho na escola. Quem estudou, glória a Deus, sabe um pouquinho mais. Mas quando a gente vai para as letras, você fala, meu Deus do céu. Pura invocação demoníaca de uma música que parece só uma música romântica, uma música de amor. E você vai ver, é pura depressão e invocação maligna, maldita. Isso é terrível. Então, tenha uma dose de desconfiança sobre tudo que envolve o mundo e a carne. Quando você estiver achando, tá muito gostosinho, essa música tá muito boa, esse ambiente tá muito legal, cuidado. Vigia. Falei pro seu irmão, vigia. Então, a palavra usada por Pedro para nos mostrar essas verdades a respeito de quem é o nosso inimigo é a palavra adversário. É a palavra antídicos, que significa oponente em uma disputa judicial. O diabo está o tempo inteiro querendo nos roubar da nossa posição em Deus. E o que ele faz? Ele age como um acusador. Ele age buscando razões para nos condenar diante de Deus. Mas, graças a Deus, que meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Não é assim a canção? E lá em 1 João 2,1 diz que ele está o tempo inteiro intercedendo por nós. Por isso, queridos, que a resistência ao diabo, ela depende de vigilância e autocontrole. Eu quero dizer para vocês, não sejam bêbados. Não se embriaguem com o mundo. Não se embriaguem com as coisas desta vida. Não se embriaguem com o poder, com o dinheiro, com a fama, com o lugar que mora, com a família que veio, com a vida profissional. Não se embriaguem. Não se embriaguem. Tome cuidado. A batalha espiritual exige que nós tenhamos discernimento. Exige que nós evitemos as distrações espirituais e mundanas que podem enfraquecer a nossa resistência. Então vigia, vigia. Pedro, então, ele está apelando para que nós sejamos espiritualmente sóbrios. Para que nós venhamos nos opor às tentações, aos enganos do inimigo, tendo uma mente renovada, um espírito alerta. E sobre mente renovada, quem nos fala bem enfaticamente é o apóstolo Paulo, em Romanos 12, 2.
renovem a mente, sejam transformados. O inimigo que nós lidamos, ele tem um caráter maldito. O que ele faz são coisas horrendas. Então, conhecer o nosso inimigo implica em sabermos sobre o caráter hediondo do mal, o caráter horrível que ele tem, deformado. Tudo que o diabo faz é enganoso. E aí Pedro, então, ele cita um dos nomes descritivos do arqui-inimigo de Deus, e ele vai chamá-lo agora de diabolos. É o mesmo que Satã no hebraico, que significa, presta atenção, caluniador, fofoqueiro, acusador, difamador. Este é o nome que revela o caráter de Satanás. Trata do ódio profundo que ele manifesta pelos filhos de Deus. Então avalie se eventualmente você não está sendo, muitas vezes, nós não estamos sendo, muitas vezes, instrumentos do diabo. Porque toda vez que caluniamos, difamamos, fofocamos sobre alguém, de quem que nós estamos sendo instrumentos? Então quem difama, quem fala mal, semeia contenda entre os irmãos e está a serviço do maligno. Veja isso na sua Bíblia, Provérbios 6, 19. Veja aí. Provérbios 6, 19. Se você achar primeiro do que eu, já leia já. Provérbios 6, 19. Já achou? Testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda. O que esse texto está falando? Coisas que Deus abomina. Coisas que Deus abomina. E aí, nesse verso, ele diz aqui, no verso 16, as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta, ou seja, a 7ª coisa ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e aí a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Meu Deus. Meu Deus. Veja como a esfera da malignidade, o caráter hediondo do mal, está muitas vezes tomando conta dos nossos espaços familiares, eclesiásticos, relacionais. Mas, entenda, meus irmãos, não esteja ao lado do maligno. Ele é nosso permanente adversário. E quando é que nós tornamos inimigos do diabo, ou o diabo se tornou o nosso inimigo? No dia que nós recebemos Jesus. E aí está escrito em Atos 26, 18, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Nós estávamos sob o domínio, veja aqui, o poder de Satanás. Nós fomos convertidos ao Senhor. E quando nós fomos convertidos ao Senhor, o diabo se colocou em oposição contra nós, porque antes nós éramos parceiros, nós estávamos andando na dimensão dele, sendo escravos dele. Esse adversário é mostrado para nós, no seu significado, como aquele que está em luta contra outra pessoa, o oponente, ou, como nós já dissemos anteriormente, inimigo de uma forma geral. O diabo não está de brincadeira com a nossa vida. Ele quer te derrubar. Ele quer te derrubar. Ele quer te colocar no vício. Ele quer te colocar numa alucinação da pornografia. Ele quer te colocar numa alucinação do dinheiro, numa alucinação do poder, numa alucinação da posição. Ele quer que você abrace isso, porque a nossa tendência é essa. Mas se coloque hoje em real oposição, mas agora do lado de Deus. O diabo ele busca em nós um defeito moral não corrigido, não confessado, para nos acusar diante de Deus. Vigia. Apocalipse 12, 10. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo,
pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de nosso Deus dia e noite. Biblicamente, o diabo é tratado como o grande acusador. Ele está armando ciladas para mim e para você, para depois nos envergonhar. Ele está armando ciladas para mim e para você, para depois nos acusar diante de Deus. É por isso que o trabalho dele é semear discórdia, é dividir, é destruir, é cultivar o pecado no coração dos crentes. Então tome cuidado. Estão percebendo a importância da vida santificada para não dar lugar ao diabo? Antes de resistir ao diabo, a Bíblia nos chama a não dar lugar a ele. Então se lembre, queridos, que Cristo nos deu redenção plena. E é em Cristo que nenhuma acusação tem poder sobre nós. Aleluia. Amém? Lembram-se de Romanos 8? Portanto, agora, nenhuma condenação há, nenhuma acusação. Quem os condenará? É isso, queridos. Nós temos que ter essa certeza. E quando o diabo lançar suas acusações, nós temos que dizer: diabo, eu já tenho o sangue de Cristo sobre a minha vida. Eu já tenho o poder do Deus Altíssimo sobre a minha vida. Então entenda, abra sua visão para compreender esse inimigo que nós temos. Na segunda-feira, amanhã, ao sair daqui, que você perceber aquela tentação que muitas vezes pode vir por alguém de perto que esteja um pouco mais fraco, lembre-se, minha luta não é contra ele, minha luta não é contra ela. O que eu estou vivendo é espiritual. O que eu estou passando é uma batalha que eu venço em oração, que eu venço na palavra de Deus. Mas quem é o nosso inimigo? Ele é um imitador de leão. E a gente olhando naturalmente para leão, dá um medinho, não dá não? Eu confesso que eu amo leão. E eu não vejo o dia de poder dar um abraço num leão assim, ó. Deve ser gostoso demais. Porém, meus irmãos, não é agora e não é aqui. Vai ter que ser no céu. Quando ele for bem mansinho. Ou quando o Senhor mandar anjos na cova e falar assim, eu vou segurar a boca dele, pode deitar nele para você dormir aí. Daniel teve essa condição, não é, queridos? Mas quando nós pensamos nessa figura, e Pedro ele fala sobre ele pega essa imagem para nos mostrar o caráter violento, o caráter rápido, o caráter destruidor que Satanás tem. E ele mostra isso para nós como aquele que quer devorar suas vítimas. É um termo que ele usa aqui que significa comer, tragar, engolir, como o que foi usado para falar que Jonas foi engolido pelo peixe. E quando o diabo nos engole, queridos, nós tornamos sua presa, nós tornamos parte dele, percebe? Nós vivemos para fazer aquilo que lhe agrada, incorporamos o seu caráter, passamos a fazer parte da estratégia dele. Isso acontece de diversas formas. Isso acontece lá fora, isso acontece aqui dentro. Vigia. Vigia. Ouvindo a mensagem da senadora hoje, eu chorava. Muitas vezes eu chorava. Eu chorava e dizia, não é possível que essa malignidade está tão tomada no mundo. Mas está, meus irmãos. E a gente não sabe de quase nada, na verdade. A gente não sabe de quase nada. É tanto sofrimento, é tanta angústia imputada, é tanta violência, é tanta malignidade, demonstrando o caráter do domínio que nós temos neste mundo de trevas. Porque o diabo vai se apoderando, vai se apoderando. E nós achamos que a nossa posição é vir aqui uma vez por semana, dar glória a Deus, aleluia. E essa não é a nossa posição, nós temos que ser, nós falávamos sobre isso essa semana em casa, nós temos que ser sal da terra, luz do mundo. Na verdade não era em casa, foi na sua casa que nós estávamos falando. Estava conversando com o Felipe sobre isso. O Senhor não nos chama para sermos sal na igreja, luz na igreja. Ele nos chama para que o nosso trabalho seja para fora dessas portas.
Então Deus quer nos usar no nosso dia a dia, Deus quer nos usar na vizinhança, Deus quer nos usar no trabalho, Deus quer nos usar na escola, aonde nós estivermos, para quê? Para eliminar este mal. Porque as estratégias do diabo estão dominando lá por fora, por meio de governos corruptos, mas ele também está tentando dominar na igreja, como? Com a introdução de falsos obreiros, amantes de si mesmos. E aí, o apóstolo Paulo ele fala sobre isso para nós, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. As pessoas estão assim, não, aquela igreja fala muita verdade, eu vou na outra ali que afaga o meu pecadinho, que me ajuda a coçar. Naquele pastor ele é muito mal, porque ele é muito certinho, ele faz as coisas muito certas. Difícil, né, meus irmãos? Difícil. Você já pensou se ter que lidar com esse tipo de coisa, Alex? Já pensou? Já pensou? Difícil, não é? Há uma outra forma de introdução da malignidade aqui no nosso meio, que são as heresias destruidoras. E aí, segundo Pedro 2:1 vai dizer para nós, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres, esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então essa é a forma que o diabo trabalha, e o apóstolo Pedro compara como um leão, uma criatura conhecida por sua força, ferocidade, habilidade de caçar suas presas. E aí quando o diabo ruge, como que nós ficamos? Amedrontados. Mas não podemos. Temos que estar preparados. Nós precisamos estar firmes. Mas ele lança medo. Ele tenta nos desestabilizar. Ele tenta nos paralisar. E aí o medo nos impede de confiar plenamente em Deus. Mas não se esqueça que o verdadeiro poder pertence ao leão verdadeiro também, aleluia. E esse é o leão da tribo de Judá, é Jesus o Cristo. Note que Pedro não diz, ele é um leão, ele ruge como um leão. Ele é um imitador barato, ele é um falsificador. Então, enquanto o diabo ruge para assustar e devorar, Cristo ruge para proteger o seu rebanho. Aleluia! Esteja debaixo desse rugido do protetor. Esteja confiante no rugido do leão da tribo de Judá e não nesse miauzinho desse mentiroso enganador. O diabo ele pode parecer poderoso, irmãos, mas é um imitador barato. O poder dele é limitado e subordinado ao controle de Deus. E mesmo o que ele anda fazendo até agora, mesmo quando parece que ele atormentou nossa vida, mesmo... Lembre-se do que aconteceu com Jó. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Tudo está no controle do Senhor. Se submeta a Ele. Se submeta a Ele para que Ele possa te proteger. Se submeta a Ele para que Ele possa te guardar. Porque se você estiver fora da proteção dEle, então você é presa fácil do maligno. Esteja atento porque os rugidos muitas vezes nos assustam. É por isso que nós estamos aqui nos preparando. É por isso que nós estamos aqui ouvindo essas mensagens semana após semana durante esse mês. Para quê, Mirela? Para estarmos preparados. Porque quando vir o rugido, aquele distorcido, você vai falar assim, já sei, gatinho maldito. Some daqui, seu Satanás. Porque quem ruge ao meu favor é o verdadeiro leão, é o leão da tribo de Judá. Mas o diabo ele não desiste, se lembre disso, ele não desiste. Se tem uma coisa que ele não faz é desistir. E ele tenta nos amedrontar. Ele tenta lançar várias formas e situações, como pensamentos maus, confusão, opressão mental, desânimo, tristeza, ansiedade. Ele procura mostrar sua força por meio de catástrofes naturais,
Algumas coisas a gente pensa assim, não, é Deus está permitindo, Deus está fazendo. Deus está permitindo, mas é o diabo que está fazendo. Lembra aquele momento que os discípulos, Jesus fala assim, ó, entra no barco e vai lá para o outro lado. E quando eles estão indo para aquele outro lado, até naquela vez que Jesus está com eles dormindo, o mar entra num alvoroço terrível lá e os discípulos começam a dizer, mestre, o Senhor não vai se importar que a gente vai morrer aqui nesse lugar? E o Senhor faz o que para ele? Fala assim, ô homem de pouca fé. Agora, por que Jesus repreende aquele mar e aquele vento? Porque era uma estrutura do inferno. Os próprios nomes daquelas tempestade ali que está estabelecida biblicamente, nos termos originais, indica um tipo de função demoníaca. Meu Deus, não é demais isso? Então, algumas vezes a gente está na jornada com o Senhor e pensa que alguma coisa que surge é coisa do acaso, é natural. É o diabo que está tentando nos amedrontar. É o diabo que está tentando paralisar a nossa jornada para chegar do outro lado. Mas saiba de uma coisa, se o Senhor te mandou entrar no barco, falou, vai para o outro lado, tu vai chegar do outro lado, meu irmão e minha irmã, porque não tem diabo, não tem tempestade, não tem miauzinho de leão enganador que vai te paralisar. Acredite nisso. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Ele tenta nos amedrontar por meio do terrorismo. Ele tenta nos amedrontar pelo ocultismo, feitiçaria, coisas desse tipo. Meus irmãos, vocês estão aqui nessa nação e vocês vão continuar aceitando que alguém lá do seu trabalho diga assim, ai, eu preciso ir na bruxa fazer uma sessão de descarrego. E você vai falar assim, ai, que legal, é mesmo. Ou você vai dizer, acorda para a vida, rapaz, que bruxa o quê? Você precisa do Salvador, você precisa do Senhor Todo-Poderoso. E depois que você for tocado por Ele, nós vamos junto nessa bruxa e ela também precisa. E ela que vai receber a graça do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, está na hora de nos colocarmos na real posição. A gente vê o diabo fazendo sinais, prodígios e maravilhas. E a gente está aqui, não acredito. Não falar em línguas, não imagina. Que isso? Não tem poder, não cura mais, não. Isso era só para os apóstolos. Isso era só para... Já acabou. O inferno que está acabado. O inferno está acabado. O reino de Deus continua avançando. É autoridade, poder, sinais, prodígios e maravilhas. Expulsão de demônios, estruturas de vida sendo estabelecida. Tem uma jornada, tem um caminho, né? De qualquer jeito que isso acontece. Se santifique, meus irmãos. Tu vai orar pelo enfermo, ele vai ser curado. Nós vamos viver coisas grandiosas neste lugar. Deus nos trouxe aqui para isso. Há uma revolução acontecendo, já está no mundo espiritual. Então lute, batalhe, busque a presença, clame ao Senhor. Não fique sendo amedrontado por essa versão barata de leão, não. Cuidado. O texto bíblico diz em Apocalipse 5:5, João olhando quem podia abrir os livros e parecia que não tinha ninguém, mas a voz vem para ele e diz, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, os seus 7 selos. Aleluia. Ele é o forte. Ele é o verdadeiro leão. Aleluia. Se lembre disso. 2 Timóteo 1:7. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Então, discirna os rugidos desse falso leão e não fique amedrontado. Ai, veio uma dor. Ai, será que eu estou ruim? Será que eu estou mais seta maligna? Ah, veio um problema. Ah, mas o que será? Será que agora eu vou morrer? Será que agora... Meus irmãos, nada vai acontecer com a gente fora do tempo de Deus. E a promessa que Ele fez sobre nós, se você está caminhando na direção dEle, vai se cumprir, não desista. Não se assuste com os miauzinhos desse falso leão. A Bíblia diz para nós, resista firme na fé. Resista firme na presença do Senhor.
A verdadeira arma que nós temos, queridos, para enfrentar o maligno é a nossa fé e a nossa resistência contra ele. Não perca a sua fé. A fé praticada é como um lugar seguro e resistente. Lucas 6, 47 a 48 diz que o homem que constrói a sua casa na rocha, ali ele se mantém firme. Onde você está construído? Onde você está edificado? Então não tema, não tema. Mas quem vive em pecado, queridos, não tem condição de lutar contra o diabo. É sempre vencido. Ô, meus irmãos, até quando uma imagem na TV, uma imagem no celular, até quando uma revista, uma foto, até quando essas coisas naturais vão dominar você? Até quando? É uma pornografia, que é um vício moral? É uma cachaçinha, que é um vício químico? São as questões que esse mundo nos envolve? Vigia, não seja dominado. Não permita ser envolvido por essa lama da sujeira moral, dessa areia movediça, mas também tome cuidado, porque tem uma outra área que ela parece muito limpa, ela parece muito normal, que são os conceitos filosóficos, são os conceitos humanistas, mas que também estão nos absorvendo para a malignidade. Tome cuidado. Aqueles se contrapondo a Deus por causa dos seus atos iníquos, imorais, pecaminosos, de forma física, olhar, mas tem aqueles transgredindo contra Deus com as suas filosofias, com as suas ideologias, com as suas formas de pensar. Por isso o texto bíblico diz para nós: resista, resista, é colocar-se contra, é opor-se, é lutar, Mirela, lute, meus irmãos, eu estou dizendo para vocês, durante todas essas mensagens, lute pela sua família, lute pelo ministério, lute pelo seu chamado, lute pela sua vida com Deus, lute por isso, não desista, não entregue de bandeja para o diabo, não perca as esperanças, não perca as esperanças. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Não dê oportunidade alguma para o diabo formar um ponto de apoio na sua vida. Se tem algo que está te atazanando, que você está percebendo uma tendência ruim ali, elimina. Se é essa porcaria de celular, quebra. Deixa longe de você. Pega um telefone lá de R$1,99 na Vorten e é só para atender ligação mesmo, para você ser crente. Mas não fica envolvido com o que te maltrata. Eu comecei a olhar, eu não tenho vícios, eu não tenho, mas esses dias, você sabe que tem uma forma de você olhar no seu celular que mostra quanto tempo que tu ficou em cada área de rede social e tudo mais. Esses dias eu comecei a olhar e falei assim, não tô crente não, para com isso. Comecei a largar isso lá na cabeceira lá, depois você pode olhar depois, você vai ver. É porque ele sabe que eu verifico tudo lá. Eu olho dele e falo, põe aí no bem-estar familiar aí, eu quero ver. Quanto tempo que nós estamos gastando? Nós chegamos a passar 9 horas. 9 horas, a média, 9 horas. 9 horas. Ah, não, mas é que eu estava fazendo não sei o que. Ah, não, é que eu estava assistindo um vídeo, é que eu estava... E o diabo nos consumindo. E para orar 10 minutos, nem a pau. Que jeito. 10 minutos é uma eternidade para orar. Não dê lugar ao diabo, irmãos. Resista. Firmado na fé. Usando as promessas de Deus sobre sua vida. Tendo toda a armadura do Senhor sobre você. Resista às tempestades da vida. Firmado em obediência na palavra. Use o tripé da vitória, o POD. Palavra, oração e dependência. Palavra, oração e dependência.
Permaneça fiel às verdades que nos fazem resistir ao diabo. Porque Deus já nos deu vitória. E já disse, vocês são mais que vencedores. Meus irmãos, essa é a grandeza de nós sermos de Jesus. Essa é a grandeza de ser crente, meus irmãos, de ser do Senhor. É que a gente entra numa batalha já com um troféu. Você entende isso? Entra na batalha já segurando o troféu. Não tem como a oposição vencer se você se mantiver na direção. Mas se tu largar o troféu e largar a direção, você está perdido. E é por isso que o diabo não desiste. Porque ele sabe que nós podemos largar o troféu e largar a posição e parar de fazer o que tem que fazer. Então não pare de fazer o que tem que fazer. Resista ao diabo, se mantendo na vontade de Deus para a sua vida. Se mantendo na vontade de Deus para o seu chamado. Combatendo o bom combate da fé. Sendo determinado. Permaneça na fidelidade a Deus. Essa palavra combater, combate o bom combate, ela é a palavra agonizomai. A palavra agonizar tem a ver com combater. Algumas vezes a gente está passando por uma situaçãozinha, quero desistir, vou chorar, estou depressivo, estou ansioso, estou triste, estou angustiado. Os nossos irmãos, no passado, morriam devorados por leões, como espetáculo, queimados nas praças públicas, glorificando ao Senhor, cantando hinos de adoração a Ele. A gente, qualquer coceguinha que passa na nossa barriga, no nosso umbigo, a gente já, ai, não aguento, não consigo. Deixa Deus te aprovar, meu irmão. Deixa Deus te aprovar, minha irmã. Deixa Deus cuidar de você. Combata, lute. Estou dizendo para vocês todos esses dias, lute. Lute. Lute para o que Deus realmente te chamou, meus queridos. O lugar, o pódio já é seu, o troféu já é seu, a vitória sim já é sua. Que vitória é essa, pastor? A vitória contra o mundo, a vitória contra o pecado, a vitória contra o diabo. Você já é salvo, não despreze isso, haja com determinação. Não desiste da sua fé em Cristo por nada, mesmo agonizando, persevere na sua fidelidade. Esforce-se e extremamente isso que é combater. Mas sabe de uma coisa, você não está sozinho nisso. Nós vivemos isso pelo poder e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. No poder do nome dele, nós podemos fazer com que o diabo fuja. Nós podemos cantar essa canção que cantamos em seu nome. O inferno treme. O inferno tem que tremer diante de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Tiago afirma que a nossa resistência contra o maligno está em Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós estamos em batalha, meus irmãos. É uma batalha entre o espírito e a carne. É uma batalha contra Satanás. E ele sempre tenta explorar as nossas fraquezas carnais. Então, se fortaleça no poder do Senhor. Se vista da armadura de Deus, busque a direção de Deus, obedeça a direção. Não adianta buscar a direção de Deus, ela vai por aqui. Você fala, não, Senhor, mas não era por aí que eu queria ir. Não, obedeça. Submeta. Palavra, oração e dependência. Dependa, dependa, dependa. As nossas verdadeiras armas contra o diabo é o sangue de Jesus. Clame pelo sangue de Jesus. É a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus. É o Espírito Santo habitando em nós. Deixe ele se manifestar. É a oração, é o jejum com perseverança. São as peças da armadura de Deus. É ferramenta contra o diabo a comunhão da igreja. É ferramenta contra o diabo o louvor a Deus. Então não despreze essa ferramenta. Por isso que a Cassiane já dizia para nós, está doendo louvo, está chorando louvo, está sofrendo louvo. Adore ao Senhor. Adoração é instrumento para nós. Eu quero finalizar dizendo para você, meu irmão e minha irmã, nós não temos que ter medo do diabo.
Porque Deus não nos deu espírito de medo, de temor, mas de amor, de poder, de equilíbrio. O medo é um aliado do diabo. Ele tenta usar isso contra nós o tempo inteiro para construir a nossa derrota. Mas eu quero te chamar hoje a não desprezar o poder de ataque que você recebeu da parte de Deus. Não despreze o diabo, mas saiba que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Cristo venceu as estratégias do diabo por meio das palavras. É assim que nós vencemos, queridos, por meio da palavra. Saiba disso. O diabo pode ter poder e influência aqui neste tempo, mas ele é limitado. Calvino dizia que ele anda para lá e para cá arrastando suas correntes, para saber que ele é um condenado. Você precisa saber disso também. Não se renda às artimanhas dele. Não se dobre diante dos seus altares, não se dobre diante das suas seduções. Lembra, antigamente era muito comum a gente falar sobre o diabo, e ele coloca os pratos à nossa frente. Hoje em dia a gente até ouve pouco falar sobre isso, né? Mas era muito comum antigamente. O prato do diabo, o mundão. Hoje para nós é tudo normal, nada a ver. E o diabo continua tuchando seus pratos na nossa fuça. E algumas vezes nós somos tão fracos e nos lambuzamos. Lambemos os dedos, distanciando-nos de Deus e da sua graça. Mas nessa noite, lute. A partir de hoje, lute. Porque a batalha espiritual é uma realidade que nós enfrentamos diariamente. Não ignore o poder do diabo, mas não temam. Tema a Deus. O diabo é um inimigo derrotado. A nossa vitória já foi assegurada por Jesus na cruz. Deus já nos deu armas espirituais poderosas, o sangue de Cristo, a palavra de Deus, o Espírito Santo, a oração, ferramentas que nos dá garantia de resistirmos ao diabo e viver em vitória. Viver em vitória. Não é caindo e levantando, meus irmãos. É lutando sim todos os dias. Algumas vezes até sendo ferido, mas vitorioso. Abençoado, vencendo. Para isso, lembre-se, 1 João 4,4. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Com Cristo, somos mais que vencedores. Aleluia. Somos mais que vencedores. É por isso que mais uma vez eu quero chamar você para lutar. Fique de pé, por favor.